Ah, na aula passada a gente fez aqui usando os formulários, que era uma coisa que a gente não tinha feito até agora, é isso. E a gente criou então os formulários. Criamos um form, eu posso dizer que seria um form pai, né? Form genérico, que desse cara a gente herdou e criamos um form de consulta, que é esse cara aqui. Tá? Aqui é a parte visual, aqui os códigos, né? Aqui a gente criou os métodos e vinculou aos cliques, né? Então, na verdade, eu tenho os métodos ali criados. Aí viemos aqui no cadastro, o método, criamos um form, herdamos para um form de cadastro, né? Onde esse form de cadastro, então, ele herda do form pai, né? Então, temos um form de consulta, um form de cadastro, e com ele nós temos os vários formulários aqui, né? Então, nós vamos criar as classes e vamos vincular as classes com os formulários e como é que a gente faz para chegar até o formulário, ok? Acho que os formas de cadastro a gente só criamos, né? Então, não tem nada vinculado com nenhum dos formulários aqui, no caso, né? Não, vamos estruturar aqui primeiro, e daí, quer dizer, vamos ter que estruturar as classes, né, primeiro. Então, vem aqui, vou mandar adicionar, aqui ele tem a opção de classe direto, né? E daí vamos criar, aqui acho que ele não está pegando, vou fazer assim, tem o nome da classe. Então, vamos começar lá com a classe de países, né? Vamos prestar atenção, todo mundo, por favor? Aqui nós vamos criar assim, ó, vamos criar primeiro uma classe pai, né? Da mesma maneira, de certa maneira que a gente criou ali, vamos criar uma classe pai. Dentro dessa classe pai, então, nós vamos ter como atributos aqui, vamos ter assim, é, protected, int, código. Eu vou ter protected, é, date, time, date, cat. Seria a data de cadastro. Protected, date, time, ult, out. Última alteração, certo? E protected, uh, protected, int, code, uso. Seria o código do usuário que fez a última alteração, ok? Tá. Então, esses são os atributos. Eu vou ter public, pai, né, que seria chamado de quê? Isso aqui é chamado de quê? Oi? Constructor. Então, código recebe zero, date, data cat, aqui, datetime, ponto, não. Não, vai pegar então, acho que aqui é só assim. Aqui também, né? E pode uso também recebe zero. Então, eu posso fazer um outro constructor. Como é que ficaria o outro constructor? Sim.
Aí chega nisso aqui. Tá. Oi? O exercício faz crescer músculo. Ah, faz parte do processo, né? Então, código, vou ter lá o get, código, set, public, date, time, dat, cat, public, out, assim, certo? Então, criamos a classe Py, caso, né? Vamos ter aqui, então, vamos ter a classe, vou pegar aqui essa classe aqui, é, de código e países. Aí, nós vamos dizer que ele herda de quem? Vai. Quais atributos nós vamos ter para países? Já foi, já tem o código que está herdando, certo? É. Então, vamos ter lá, o TagPad, é, string, a gente coloca, eu coloquei o nome da classe no plural. Então, aqui fica o nome do país, certo? TagPad, aí eu vou ter é, sigla. TagPad, string, PDI. TagPad, é, string, moeda. Então, eu tenho país, a sigla, DDI e a moeda. Fechou? Beleza. Então, o que que nós vamos fazer? Ah, não, perdão. É aqui dentro da classe. Public, países. Então, vamos ver lá. Então, aqui tem que ter dois pontos base, né? Que é o constructor dele. Então, país recebe. Aqui a gente pode colocar assim. Pode colocar o empty lá, também pode pôr. Mas vamos no raiz, né? Sigla. Então, aqui. PDI e moeda. Podemos ter um outro construto. Public, países, e aí?
String. Ele não vai ter que herdar o que que tinha no pai? Esses são os daqui. Não são do pai. Oi? Tinha código do usuário, o que mais? Hã? Tá, eu vou colocar ali. Então, eu tenho int código, datetime, datcad, datetime, put-out, int código usuário, certo? Aí esses aqui são da classe país. Aqui vem os pontos base, código, dat, cad, ut, alt, código, us. É isso? Aí não preciso colocar nada ali. E aí vamos fazer os get sets, certo? É isso? Então aqui nós temos o que então? Vai ter lá public string país. Nós vamos ter get país, set, public sigla, public moeda, oi? O que que significa o diz nesse caso? Este. Então, quando ele está dizendo este aqui, ele está dizendo, ele quer dizer que é do próprio objeto, no caso, né? É como neste caso aqui, quando a gente coloca, vem um atributo via parâmetro, e eu tenho, ele tem o parâmetro e tem o atributo que é parte da classe. Então, eu tenho os dois formatos, no caso, né? Então, se eu colocar, não colocar, não vai ter problema, ok? Aí fechou os gets e sets aqui do país, certo? Bom, fica para vocês fazerem aqui. Eu vou colocar aqui o cabeçalho, né? Vou adicionar aqui a nova classe, status. Aí aqui nós vamos definir como sendo protected, é, estado propriamente dito, que é o nome, é string, né? Faltou, né? Estado protected string UF, unidade da federação, certo? E protected é, países ou país. Faz sentido? Tá? Aí vocês vão fazer os constructors, gets e sets
desse cara aqui, ok? Tá. Nós vamos ter, além desse, nós vamos ter então, nosso caso vem até cidades. Aí cidades, vai ter então protected, é, string, cidade, protected, string, DDD, protected, é, vamos ver que tem a sigla da cidade. Caso, por exemplo, Foz fica Foz, mas Curitiba é CTA, Maringá é MGA, Londrina é LD, certo? Que é as abreviações. E aqui eu vou ter que ter lá Protected Estados ou Estado, certo? Que daí uma cidade tem um estado tem um país, certo? Ah, mas um país pode ter várias cidades, vários estados. Pode, mas não é o nosso caso. Cada objeto nosso vai ter correspondente para saber, para você poder localizar aquele camarada, certo? Então, esses são os atributos da classe cidades. A gente já viu o de estados, e a gente fez o de países, e eles têm que todos ser dados da classe base, que é a classe pai. Fez sentido? Daí tranquilo. Beleza. Como eu disse, sempre a gente dá uma compilada, dá uma salva, salva tudo e manda executar. Olha, tem erro. Vamos ver o que é o erro. Esses aqui são warnings, né? São avisos. Ah, acho que não fechou. Aqui, ó. Conforme você vai compilando e fazendo, ó, se executou significa que não tem nenhum erro, certo? O C Sharp tem um detalhe. Se tiver erro, ele pode ser em qualquer lugar, ele não vai rodar, certo? Então a gente tem que ir resolvendo esses problemas. Bom, a ideia era criar um para a gente poder visualizar, certo? Então, a gente criou o for principal, consulta, cadastro, e esses aqui não tem atributos aí, certo? A gente criou ali o botão de salvar, que está aqui embaixo, salvar e sair, né? Foi colocado no form py, e aqui a gente colocou o código que já tinha, que já vem herdado, né? Então, aqui nós vamos fazer assim, né? Vamos colocar um label e daí na sequência colocar um text box. Então aqui vai ter o país, aí nós colocamos, vamos ter um label, vamos colocar os labels primeiro, né? Eu vou ter lá sigla, vou ter DDI e vou ter moeda, certo? Aí nós vem da classe base lá, nós temos a data de cadastro e vamos ter data da última alteração e vamos ter o código do usuário que fez a última alteração, certo? Então vamos começar colocando. Aqui eu venho, então, o text dele aqui vai ser país, né? Eu vou ter, vou botar aqui, coloquei pai só? Ah, foi.
Então, vai. Vamos voltar aqui. Aqui. Aí vem para propriedade, sigla, text name dele, LBL, sigla. Tá, comendo. Preparando. É, DDI, LBL, DDI. Moeda, LBL, moeda. Sim. Vai ficar melhor, né? Um detalhe que tem assim, ó, no visual, ele tem que transmitir mais ou menos o tamanho do campo que ele vai estar. Cada campo deste tem que estar representando mais ou menos o tamanho que ele vai ocupar, certo? O que eu quero dizer, o nome do país, ele pode ter até que tamanho? Qual que é o maior tamanho de país existente? Quantos caracteres tem? Paraguai tem quantos? Estados Unidos da América, tem quantos? Hã? O bastante é quantos? Tem um negócio chamado Google. Se você pesquisar lá, você vai encontrar lá, tem um tamanho máximo. E quando a gente pega, caso assim, por exemplo, né, vamos dizer assim, vou pegar aqui, vou colocar o conteúdo, né? Será que se eu colocar L, vendo ali que eu estou colocando L, e eu colocar W, eles vão ocupar mesmo espaço? Viram ali que eu coloquei vários L's e coloquei dois W? Então, para a gente ter uma ideia mais ou menos, a gente faz assim. Primeiro coloca em caixa alta, maiúsculo. Então, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, aqui nós temos quanto? 3, 6, 7, 8.
e J, 10, certo? Aí eu pego, venho assim e coloco. Copio, colo. São 20, são 30, certo? São 40. Então, se eu voltar no formulário lá, no modo design, ó, acharam qual que é o tamanho do máximo de país? Deve dar 55 ou 56. É. Oi? 74? O país com maior nome? Maior número de caracteres? Vamos, modo design. Então, vou colocar os text box primeiro, daí mexe com todos eles. Então, aqui vai ser data de cadastro, DAT-CAD, veio última alteração. Aí eu faltei LBL, última out. Aqui vem código do usuário. LBL, pode use. Tá, assim. Na prática, esses três caras aqui, eles têm que estar mais ou menos alinhados ali com os botões, ok? Aí aqui, vamos colocar lá, o text vai ficar em branco, o nome do atributo, txt, dat, cat. Estamos colocando, só acrescentando o prefixo aqui no caso, certo? Que é o mesmo nome do atributo que a gente colocou lá na classe. Verdade, txt, ut, out. txt, código usuário. Começou a ter uma cara um pouquinho mais parecida com o que deve ser. Observe que a proporção de cada tamanho tem que ser proporcional ao valor que ele vai armazenar, certo?
Acho que tem um problema de alinhamento. Beleza? Tá aí? E o que que nós vamos ter que fazer? Deixa eu limpar esse cara. Deu para ter uma ideia aqui que aqui caberia mais ou menos 40 caracteres. Diga. Oi? Sim. Primeiro tá onde? E onde que ele tá? Deixa ele. Hã? É. Beleza? Tá aí tranquilo. Bom, então o que que a gente vai fazer? Ó, veja bem. Deixa eu pegar, limpar aqui o texto dessa propriedade. Que aqui é para ilustrar mais ou menos o que que seria o tamanho dos campos, certo? A gente não tem uma noção olhando só o campo text, certo? Mas dessa maneira a gente consegue ter uma dimensão mais ou menos do que seria, ok? E aí tem tamanhos maiores e menores, que é o que vai acontecer mais ou menos com o que a gente vai escrever, certo? É, alguns detalhes, né? Ah, quando a gente pega um campo, aqui tem a questão do fonte, aí aqui tem size. Então, o que ocorre? Eu posso definir o tamanho do fonte, posso dizer se ele vai ser sublinhado, se ele vai. E uma das coisas que tem aqui, que a gente precisa ter, é que o que a gente vai escrever de texto, ele geralmente a gente vai guardar ele em caixa alta, tudo em maiúsculo, certo? Por quê? Porque vocês estão vendo o banco de dados? Se você colocar em banco de dados, por exemplo, colocar palavras com maiúsculo e minúsculo, o que que vai acontecer? Você vai ter um universo muito grande de nomes que podem se repetir, certo? E a pessoa pode escrever de forma diferente e você não vai encontrar a pessoa. Então, uma das questões que a gente coloca é que, no caso, o que vai ser escrito tem que ser salvo em caixa alta, então, tudo em maiúsculo, certo? Não vai considerar, não vamos considerar, vamos dizer assim, é, valores que possam ter maiúsculo e minúsculos misturados. Um outro ponto, quando a gente tem campos numéricos, né, vamos dizer assim, eu vou pegar aqui no formulário, pode ser valor monetário ou pode ser valor inteiro mesmo, assim, como o código aqui. Certo? No DDI eu coloquei como sendo string, porque a gente pode colocar o símbolo lá, mais, menos, né, mais alguma coisa no DDI, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, o campo código aqui, ó, se eu vier na propriedade, os campos numéricos, é interessante que ele tenha alinhamento à direita, certo? O número fica alinhado à direita no formulário, né? Se for o campo string, ele fica alinhado à esquerda normal, certo? Se for o campo data, se propõe às vezes de colocar ele centralizado, mas pode ficar alinhado à esquerda, não tem problema, tá? Mas a gente vai passar a trabalhar então com essa situação de que campos numéricos a gente vai ter alinhamento à esquerda, à direita, perdão, tá? Diferente dos campos texto, que a gente vai ter alinhamento à esquerda, tá? Que mais? Bom, então, beleza. Eu venho aqui, vou clicar aqui no país e ele já me monta tudo pronto, certo? E o que que são os métodos que a gente definiu lá, né? Então, vamos entender assim. No cadastro de países, então, que é esse cara aqui, se eu vim no código aqui, eu não tenho os métodos aqui pré-estipulados. Esses métodos aqui foi que eu cliquei duas vezes ali e ele criou. Mas eu não tenho esses métodos aqui, certo? O que que nós definimos no cadastro pai lá? Que eu tenho. Vem aqui.
Eu tenho esses métodos virtuais aqui, ó. Bloqueia, desbloqueia, limpa, carrega, conheça e salva. Tem esses métodos aqui. Vai ter outros ainda, certo? Mas, vamos dizer assim, eu tenho esses camaradas ali. Ah, isso daqui foi porque eu tirei o código lá. Tá vendo aqui? Está dizendo o quê? Que ele desconhece o label click na linha ali, certo? Então, uma outra questão que a gente tem nos códigos em C Sharp, tem que tomar cuidado, é que eu não posso sair excluindo as coisas, certo? Quando ela foi criada, você pode deixar de usar ela, mas observe, eu vim no código, não, não deu mais problema, certo? O que que eram os códigos que tinha? Ó, os métodos que a gente tinha era salvar, conheça objeto, carregar. Então, esses caras aqui a gente vai trocar um método que vai ser sobrescrito, certo? E o restante a gente vai deixar. E o que que é esses caras aqui? Então, vamos pegar um por vez aqui, ó. Aqui dentro da classe formulário de cadastro de países, vou precisar ter um objeto, né? Então, eu vou dizer lá, países, vou ter o país. Não vou instanciar, certo? Não vou instanciar, mas eu vou ter um objeto país aqui, né? E o conheço objeto, ele vai fazer o quê? Na verdade, eu tenho conheço objeto, eu vou ter uma controller, né? Deixa eu criar essa controller aqui para a gente não se perder. Vim aqui, vou adicionar, vou vir aqui, vou criar uma nova classe. Vou dizer que essa classe eu vou chamar de controller. Ok? Isso aqui seria uma controller. Só vou deixar ele criado aqui e depois nós vamos passar a criar essas controllers aqui, tá? Então, o que que passa a ter? Então, no cadastro de países aqui, todo formulário, nós vamos trabalhar com esse método conheça objeto, tá? E esse conheça objeto, então, ele vai fazer o quê? Então, vou verificar if obj for diferente de null, eu vou dizer que o país recebe o cache do objeto. Faz sentido? Né? Aqui eu vou ter depois uma controller país, mas por enquanto vai ser esse cara aqui. Né? E o que que nós vamos fazer então? Vamos dizer assim, chegou, primeira coisa tem o conheça objeto. Tá, carrega base aqui, tudo bem. Eu vou ter lá, o que que é o carrega txt? Então, o que que é o txt? Eu vou ter lá, diz, ponto, txt código, ponto, text. Vai receber, vai receber o quê? Eu vou dizer no primeiro momento que vai receber o país.código. Mas o país.código, ele é que tipo? Qual tipo que a gente deu lá para o código? Int. E aqui o text, ele é text porque ele é o quê? Texto, que é uma string. Então, eu vou ter que fazer o quê? Tem que fazer um convert ponto to string desse campo código, certo? Tem lá dias.txt país.text. Recebe o país.país. Ó, não está com o nome país lá, txt país. Vou voltar lá no design, vou vir aqui no campo, propriedade,
Vem no name, ó, tá text box aqui, ó. Viu que ele colocou em vermelho. E o nome desse cara vai ficar txt país, certo? Volta lá no código, ó, tirou o vermelho. Diz ponto txt sigla ponto text recebe o país ponto sigla. Ó, também não vai estar, tá vendo? Tá em vermelho? Diz ponto txt DDI ponto text recebe o país ponto DDI. Diz ponto txt moeda ponto text recebe aqui, ó. Os três caras lá não estão com o formato padrão pré-estipulado, certo? Faz sentido? Então, a gente volta lá no código, no design, em propriedade, txt sigla, txt DDI, txt moeda, ok? Se a gente volta no modo código, resolveu-se o problema, certo? Esse eu carrego objeto, esse eu conheço objeto. O que que é o salvar? Salvar é o contrário, né? O que que vai fazer? Vou pegar o país, ponto, país, tá, ponto código. Recebe quem? Vou ter que fazer um convert, constituinte, int 32, e vou colocar txt código.text. O país, ponto país, recebe txt país, ponto text. O país, ponto sigla, recebe o país, ponto DDI, recebe o país, ponto moeda, recebe o país, ponto date cat, recebe txt date cat, ponto text. O país, ponto put out, recebe txt put out, ponto text. E o país, ponto código uso recebe txt código uso, ponto text. Certo? Isso significa não está com os nomes ajustados. txt date cat. Ah, lá eu coloquei data. Ah, tá. Aqui é o que que precisa ter. Convert ponto to date time
Aqui é convert to rate time. Tem os campos tipo data também, né? É que no momento vamos trabalhar com os mais básicos. To int 32 e aí vem aqui. Até aqui tranquilo? Aí o que que vai ser? O carrega txt esse cara. O que que vai ser o limpa txt? Vai pegar lá, diz, ponto, txt código, ponto, clear, país, sigla, DI, moeda. Opa, já foi, né? Certo? Pode ser diz, ponto, não, data não vai precisar. Ah, nós estamos carregando. Tá, precisa. Não, não estamos carregando. Tá. O que é o bloqueio? O bloqueio vai ter lá, diz.país, ponto, enable, ou recebe, false. Diz, ponto, txt, sigla, ponto, enable, recebe, false. Vou poner diz, ponto, txt, DDI, ponto, enable, recebe, false. Aqui não é o país, aqui é só o país. Diz, ponto, txt, DDI, moeda, ponto, enable, recebe, false. Aqui é txt, certo? São os campos que vão ser visualizados ali, tá? Por que que bloqueia? Porque quando a gente vai fazer a exclusão, a gente vai bloquear. Por que que vai bloquear? Porque a gente vai mostrar os campos. Se deixar ele habilitado, o usuário pode fazer o quê? Pode mexer. Ele mexer, ele pode dizer, não, mas eu alterei. De fato, ele alterou. Ele poderia alterar? Não, não poderia alterar. Então, ó, vem aqui. Então, bloqueio e desbloqueio, certo? Se eu bloquear, eu vou desbloquear, né? Então, o que ocorre? Em princípio, aqui são os itens básicos aqui, certo? Como é que isso funciona, né? Observe. Primeiro, o objetivo da orientação a objeto é organizar o código. Está organizado dessa maneira? Segue o padrão? Segue um formato para você implementar, certo? Aí você tem que seguir baseado no que está aqui. Aí o que acontece? Bom, aqui eu implementei os métodos, certo? Mas quem vai chamar esses caras vai ser quem não consulta. Mas como assim um consulta vai chamar esses caras? Deixa eu só fazer um. Acho que eu gravei na aula passada em Full HD aí. Tá. É assim, ó. Eu estou aqui no cadastro de consulta de países, tá? Aí dentro de consulta de países, a gente implementou alguns métodos aqui. E esses métodos que a gente implementou aqui, então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vem no código. Então, a gente definiu que eu vou ter o incluir, alterar, excluir. Aqui eu mostrei o formulário, certo? Mas em princípio é assim, ó. Eu vou fazer o frm cat países, ponto. Eu vou mandar limpa txt. Vou fazer o frm cat países. Aqui no caso só vou limpar, né?
FRM, CAD, país. Ponto. Conheça objeto. Aqui, falando nisso, aqui eu não fiz, né? Eu fiz conheça objeto aqui? Eu não fiz. Ó, faltou aqui, ó. Um dos métodos que todo formulário vai ter que ter é o método conheça objeto. E o método conheça objeto, então vai ser o quê? Deixa eu copiar aqui, vou colocar ele aqui embaixo. Conheça objeto. E eu vou estar lá com object, objeto e object control. Sim. Isso vai fazer o quê? Vou pegar esse camarada aqui, que está no consulta pai, vamos ver no consulta filho, e vamos implementar esse método aqui. Da mesma forma que a gente fez no outro. If o objeto for diferente, então o país, definir aqui em cima, que eu vou definir também. Vamos ter lá, países, o país, certo? Observe que eu não implemento ele. Vou trazer ele que tem aqui, ó. Então, o país recebe países de objeto, certo? Então, o objeto vai chegar no conheça objeto do form aqui. Vou trocar aqui, senão vai dar errado, né? Ele vai chegar aqui. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar o conheça objeto. Vou mandar o país. E vou mandar no aqui o segundo parâmetro. Ele tem dois parâmetros. Tem a controller, certo? Então ele vai fazer isso. No alterar, o que eu vou fazer? Então, vai pegar aqui, ó, o frm ponto limpar txt. Vai mandar limpar. Eu vou o ponto conheça objeto. E vou mandar o país e vou mandar no para lá. Aí eu vou fazer o quê? O frm. Vou pegar, ponto, carrega txt. Porque eu vou fazer o quê? Se eu tenho o objeto, eu vou alterar. Para mim, alterar significa que eu tenho que ter ele, certo? E se eu vou alterar, eu vou mandar carregar, ele vai mostrar lá, certo? E vai dar um show da log. Agora, no excluir, eu vou fazer tudo isso aqui que eu já fiz aqui. Vem aqui, vou implementar tudo aquilo lá. Mas eu carreguei, aí eu venho aqui e vou fazer o quê? O país ponto bloqueia txt. Vou mandar bloquear. E depois que mostrar, eu vou fazer o fr farm cad países ponto desbloqueia txt, certo? E aqui no caso do show da log aqui, vou mandar bloquear e vamos fazer assim, ó. O formulário de cadastro ponto btn. Será que eu mudei o nome dele? Deixa eu ver aqui no form, ó, design, verdade, text sair, btn sair. É esse mesmo. Tá, protect test. Ok. Então, eu tô lá no form de consulta de país. Aí aqui, no modo código, e aqui, ó, frm cadastro cad países ponto btn sair
ponto text recebe exclui. Aqui eu vou criar a variável local, vou chamar de string aux, que vai receber ponto btn sair ponto text. Aí eu salvei o que está escrito lá, certo? Ah, mas é sair que está escrito. Não necessariamente. Lembra que a gente colocou o e-comercial lá para mostrar, certo? E depois que eu desbloqueio, eu volto a colocar o FRM CAD países ponto btn sair ponto text recebe aux, recebe de volta. Vamos salvar, vamos compilar. É, que ele reclamou aqui. E foi. Ele está reclamando de uma herança, derivação aqui, porque tanto cadastro quanto consulta derivam dele. E ele está mexendo. Tá. Bom, vamos deixar só esse aí de comentado por enquanto. Só essa parte do botão sair, que eu estou mudando o nome dele, que o resto deve funcionar. Ó, então, cadastro país. Vou mandar incluir. Tá lá. Ó, vou colocar código 10 aqui. Vem lá. Ó, aqui no Brasil, BR, mais 55 e real. Vou mandar salvar. Vou sair. Vou mandar alterar. Ótimo. Ah, tá. Vamos entender assim. Aqui eu não construí o objeto ainda, né? Vou parar aqui. Onde que eu vou ter que criar o objeto para que ele passe a acontecer? Então a gente vai lá no farm principal. Vem aqui no modo código. Aqui eu só defini a interface, certo? Então, vamos definir aqui então. Ó, países, o país. Aí aqui eu vou ter o país recebe 1000 países. Associei. Aí aqui vem peça países aqui, ó, né? Eu vou passar o primeiro parâmetro aqui, o país, certo? Chegou lá na interface, chegou aqui, ó, eu criei o método o frm ponto conheça objeto. Ele tem dois parâmetros. Eu vou passar o país, o, aliás, objeto, vírgula, controller. Aqui, ó. Ele está recebendo o alta e controller, certo? Aí ele chega aqui e vai montar lá, né? Aí vem no conheça objeto aqui, ele recebe o objeto país está definido, o país está aqui. Agora vai dar. País, países, incluir. Então, colocar um código 10.
Vou dizer lá, Brasil, BR, mais 55. Moeda real. Vou salvar. Vou sair. Aí eu vou clicar em alterar. Opa, não chegou o objeto. Cadê? Consulta. Eu passei objeto, conhece objeto, setei, foi. Tá o código. Salvar aqui, eu vou colocar um ponto. Sair. Consulta. Enfim, cadastro. Tá. Vou fazer assim, ó. Aqui no form principal, aqui o objeto foi instanciado, certo? Aqui na hora de ser instanciado, então a gente criou um constructor que popula o valor lá, né? Vou colocar lá, 10, Brasil, BR, é, mais 55. Tá, aqui faltou o código primeiro, depois tinha data de cadastro, data de última operação e código do usuário. Aí vem o país. Aqui eu vou colocar no aqui e no aqui. Vamos ver se chega. Opa, aqui. O país, pronto, código, recebe, desce. O país, pronto, o país, recebe, Brasil. O país, ponto, sigla, recebe, país, ponto, TTI, recebe. Impressão minha ou vai chover? Ah, fez sentido? Entenderam o que eu fiz ali?
criei um objeto, setei ele, eu mandei carregar. Então, ele vai fazer isso. O que que ele vai fazer no excluir? Ó, ó, faltou o código aqui, ó. Os campos estão bloqueados, não consigo alterar, certo? Aí ele vai conseguir mexer nos valores que estão lá. Aí o que eu estava fazendo é que esse cara, em vez de sair, ele vai virar excluir. Ou pode ser o salvar também, certo? Eu mudo ele para excluir, confirmar que você quer excluir, certo? O incluir, ele volta, ele vem o quê? Zerado, certo? Ele não tem valor nenhum. Bacana? Tem aqui alguma dúvida? De boa para fazer? Entenderam como é que fica, então, essa parte dos métodos? Eu crio a parte dos métodos, por exemplo, dentro do cadastro de países, e esses métodos que estão dentro do cadastro de países aqui, eles são usados pelo consulta, tá? Então, aqui faltou, no caso do bloqueio, faltou um diz ponto txt código ponto enable, recebe true, e o mesmo correspondente aqui para bloquear. Então, diz ponto txt código ponto enable, recebe falso, certo? E dessa maneira a gente tem um padrão de desenvolvimento de uma aplicação, certo? Eu usei o bloqueia, desbloqueia, o limpa, o carrega, conheço o objeto e o método salvar, certo? E aqui no caso, por alguma razão, ele está se perdendo em alguma das partes ali. O país recebe o objeto. Observar que conheço o objeto é um método de setar os valores, certo? Ele começa lá do form principal e ele vai jogar para frente. Por que que ele faz isso? Porque tem uma regra dentro do C Sharp que é do garbage collect. O que que o garbage collect vai fazer? Ele vai excluir os objetos que não estiverem sendo utilizados, certo? Mas aonde que eu instanciei o objeto país? No form principal. No form principal. Então, o que acontece? Quando que ele vai ser destruído? Ele é o último objeto que vai ser destruído, porque ele é o que controla tudo, certo? Ele é o gerente que vai comandar a aplicação, porque é nele que está o menu e nele que eu vou colocar as opções que eu vou chamando. E baseado no que eu for chamando ali, ele vai montando. Como ele começa ali, mesmo que eu vá tentar destruir o objeto, ele está vinculado ao farm principal. Então ele não é destruído enquanto o farm principal estiver sendo rodando, estiver rodando. Deu para entender? Vejamos o que mais que tinha que mostrar aqui. Bom, conseguiram entender então que é no form de consulta que eu invoco os métodos do form de cadastro, certo? É aqui que eu chamo para limpar, para conhecer objeto, carregar, para mostrar, né? Aqui faz diferença a sequência que eu estou colocando? Faz. Aqui faz diferença. Por quê? Por exemplo, eu posso mandar o conheça objetos antes de limpar? Não. Eu posso colocar o carrega txt antes do conheça objetos? Também não. Porque o objeto tem que chegar até o formulário, certo? Se eu não der o conheça objeto, então eu posso mandar limpar, vou mandar conhecer objeto.
Depois que eu conhecer o objeto, vou mandar carregar o TXT. O carrega TXT é baseado em quem? É baseado no objeto. Então o objeto tem que estar lá. Se o objeto não estiver lá, ele não vai conseguir carregar, certo? E dessa maneira ele funciona bonitinho, né? Beleza? Tá. Aqui eu esqueci de carregar a moeda, né? Bom, enfim, é basicamente esse o processo, certo? Então, trabalho para vocês. O que que é o trabalho para vocês? Fazer o refazer esse, né? Mas fazer o estado e a cidade, beleza? Porque depois nós vamos ter assim, né? Observar aqui que no estado ele vai ter um objeto país e que na cidade eu tenho um objeto o estado, certo? Então, nós vamos usar esses objetos e objetos aqui, certo? E ele tem que estar instanciado e tudo para a gente poder trabalhar. Tranquilo? Definido? Alguma dúvida? Fala. Temos. Na quinta-feira nós vamos fazer a prova, né? A primeira parte. Aí depois nós vamos ter a outra terça e a quinta não. Quinta é feriado, certo? Beleza, tranquilo. Fechou então? Então tá bom. Vou fechar a videoaula então.